Estamos de volta com mais um Palavra Palpável. Eu sou o pastor Felipe e hoje iremos falar sobre discipulado. E para conversarmos sobre este assunto, estou aqui com os meus amigos Cadu. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Leonardo Bezerra. Olá pessoal, tudo bom? Pastor Tiago. Olá pessoal. E Jojo Morales. Olá meus queridos, é um prazer estar aqui novamente. Para aqueles que não sabem, Morales tem um apelido carinhoso entre os pastores que é I. Morales. Hoje nós iremos falar sobre discipulado e nosso objetivo é desmistificar a respeito do discipulado e assim dar ferramentas para ajudar as pessoas a caminhar com Cristo. O tema desse discipulado é Eu, um discipulador. A nossa expectativa é compartilhar um pouco das nossas experiências como discipulador. E a primeira pergunta que eu queria pedir aqui, colocar para a mesa, numa visão bíblica, o que é ser um discipulador? Bom, não sei nem como começar depois dessa abertura, né? Ainda bem que o podcast passado falamos sobre imagem que não vale de nada, porque se tivesse alguma tinha acabado agora. Mas eu queria ser direto e reto nessa pergunta. Eu vejo que tem que ser alguém que vai levar a Cristo, né? Se a gente for olhar todos os exemplos bíblicos, é alguém que você vai levar junto com um propósito, que é levar a Cristo, né? Além do discipulado horizontal, é diretamente o vertical. Eu acho que não tem como ser outra coisa, né? Se não for juntos até a Cristo. Passamos recentemente pelo curso também Discipulado 1, né? E no curso inteiro, né, ficou para definir o que é de fato discipulado. E o resumo ficou eu sou um discípulo de Cristo que levo outra pessoa a ser discípulo de Cristo e não meu discípulo, né? E é legal porque aí o filtro não é a gente, né? O filtro não é o discipulador, mas sempre Jesus. E é o que Paulo diz, né? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se eu sou de Cristo, então sedes meus imitadores. Mas até onde se refere ao evangelho. E isso é legal porque aí tira a questão que, poxa, eu vou copiar Leonardo, vou copiar Jonas, vou copiar Felipe. Não, eu vou copiar a Cristo através do meu irmão. E é o exemplo, né, que eu sempre gosto de citar, que é legal, que é você estar mais tempo no hospital e chega um cara novo no hospital e você dá as diretrizes de como que funciona o hospital. Mas você também está doente e precisa de ajuda tanto quanto o que chegou agora. Hoje eu enxergo isso de maneira um pouco mais clara devido à paternidade. Meu filho tem 6 anos. A partir do momento que o Benjamin nasceu, eu entendi muito mais o peso, essa responsabilidade de ser um discipulador. É muito mais do que ensinar o meu filho o caminho para ele andar. É andar junto. Eu tenho que andar. Ele tem que me ver andando. Então eu preciso viver isso e mostrar para ele. Isso é assim que se vive. E o grande desafio é conseguir viver à altura de Cristo, para conseguir com que as pessoas também olhem e falem assim, se parece com Cristo. Ele anda igual Cristo, fala igual Cristo. Esse que é o grande desafio. Porque nesse percurso, né, da paternidade, a gente fica exposto, né? Quero deixar uma referência aqui, 1 Pedro capítulo 2, no verso 21. Pedro está falando a respeito do sofrimento em Cristo, né? De perseguições, as aflições, tudo em Cristo. E nessa referência, 1 Pedro capítulo 2, no verso 21, ele diz assim: pois para isto fosse chamado, porque também Cristo sofreu em nós, deixando-nos exemplo para que sigais os seus passos. Então, quando a gente fala de ser um discipulador, entender que existe um caminho, Jesus nos ensinou o caminho, ele sendo o caminho, e esse caminho aponta para que Cristo seja gerado em nós. E existe uma sequência que olhem para nós, como Pedro e João falaram ali na porta de Formosa, né? Olhem para nós. Sejam meus imitadores como sou de Cristo, como Paulo falou. Então, ser um discipulador é entender que há um caminho a ser percorrido, a ser trilhado. Esse caminho é estar em Jesus e, estando em Jesus, multiplicar isso também nas pessoas. E de forma intencional, entender que quando Jesus fala ide por todo mundo e fazer discípulos, ele está dizendo que isso precisa estar inserido em nós como cristãos. Então é necessário uma intenção de gerar Cristo nas pessoas, nesse convívio
andando juntos, seguindo juntos nesse caminho que vai apontar para a cruz, que vai apontar para esse sofrer em Cristo, e também como resultado disso é viver a glória que há em Jesus. Então essa é a ótica que eu tenho a respeito de ser um discipulador. E o Cadu falando agora aqui, e é claro que não é a pergunta agora, mas eu olho também que você ajudar as pessoas a entender que quando a gente fala sobre discipulado, a gente não está falando somente na parte espiritual, né? Nós temos que refletir Cristo aonde a gente estiver, né? Hoje, por muitos anos, e eu nasci em berço evangélico, eu ouvia muito falar que a sua vida espiritual se resumia à igreja. Se você estivesse fora disso, estaria errado, né? Ou você virava pastor, ou você virava pecador. Era bem esse o papo, né? Mas hoje eu olho e falo assim, precisamos levar todos a Cristo, independente de onde a gente estiver. É dentro do trabalho, é na escola, nas faculdades, é olhar para isso e falar assim, poxa, precisamos, é que nem Paulo fala, temos que ser as cartas vivas de Cristo, né? Temos que levar não somente as pessoas que estamos discipulando, mas aí eu vou abrir um pouquinho mais, aonde todos têm que olhar a nossa vida e a nossa vida tem que refletir a Cristo. Nós temos que ser realmente imitadores de Cristo, né? Porque a gente não pode só criar mini Cristos aqui dentro da igreja, né? Mas assim, aonde a gente estiver, seja no trabalho, seja na escola, faculdades, enfim, né? Levar para a sociedade, porque a sociedade precisa enxergar, né? E olhar em nós o reflexo de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Ser discipulador é ser um facilitador, é ser alguém que está apontando para Cristo, é ser alguém que não se cansa de fazer isso. É alguém que tem um foco de apontar para Cristo. Deixa eu rapidinho só aproveitar o gancho aí do que o Morales comentou. A gente fala sobre as 7 esferas. E uma situação curiosa é que quando eu ouvia falar que tinha um médico cristão, a minha ideia era que ele tinha se convertido depois que se formou. Porque qual era a lógica da minha cabeça? Ou você se tornou um cristão, se converteu e a partir de agora você entregou a sua vida para Cristo. E entregar a sua vida para Cristo, para mim era sinônimo de martírio, era sinônimo de uma vida simples, a ponto de você fazer um voto de pobreza, por exemplo. Então, quando eu ouvi, é engenheiro, é médico, é um cientista, é um advogado, é cristão, puxa vida, que legal. Se converteu depois de formado. E muitas vezes não. Às vezes vem nessa construção dessa ideia que hoje a gente trabalha muito intensamente na academia, no grupo de discipulado, no próprio discipulado, que é gerar Cristo nas 7 esferas da sociedade, por onde quer que a gente passe, seja ambiente de trabalho, família, religião, política. Isso é muito legal, muito importante. O pessoal que está nos ouvindo entender que isso a gente tem como premissa de visão da igreja, né? Tirar essa ideia de que a partir do momento que você se converteu, você tem um mundo e esse mundo é dentro da igreja. Você continua nesse mundo. E aí vai apontar para o sal da terra, a luz do mundo, mas só para não estender muito, é essa a realidade. A gente se converte e é pra gente inflamar o mundo, não é pra gente ficar numa bolha. Puxando o gancho pelo que o pastor Felipe falou, né? Sobre esse facilitador, né? Que não se cansa de repetir palavras. Diz também em Gálatas 6, 9, né? 9 e 10. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, é você não desanimar de fazer aquilo que Cristo te comissionou. É ir de fazer discípulos, é ser o facilitador, é você realmente cuidar de alguém, acompanhar, gerar, né? Como Paulo fala, né? Estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em você. Então, é persistência. Dor de parto não é coisa fácil não, né? É algo que realmente vai custar, né? A gente já falou sobre o custo, só que custa realmente até mesmo uma dor, talvez física, emocional, você se preocupar com alguém ali, porque você sabe da importância que tem Cristo sendo formado nela,
Então é você não desanimar, porque no tempo certo vai colher, né? Então tudo traz consigo, né, que a gente falou do custo também da recompensa, né? Então é de fato esse coração disposto a fazer até o fim. O que eu preciso para ser um discipulador? Acho que de uma maneira bem resumida é seguir Jesus, né? De início, claro. Né? Seguir Jesus de maneira consciente, responsável. E é que nem paternidade. A gente é algo natural, espontâneo. A gente vai seguir e depois a gente começa a discipular. Alguém vai ver que nós estamos, ou que alguém está seguindo a Jesus e vai querer, de certa forma, falar assim, poxa, isso tem algo a me acrescentar. Se parece com aquilo que eu vejo na Bíblia, né? Vou complementar, para frisar isso pro ouvinte. Um discipulador, ele precisa ser cristão. Se ele não for discípulo, ele não pode ser discipulador. Isso que eu ia falar. O discipulador ele precisa ser discípulo. E um ponto importante citar isso daí é que justamente o fato que eu comentei, o discipulador é alguém gerado por Cristo, discipula outras pessoas para levar a Cristo. Uma vez que eu não sou cristão, ou não tenho minha vida totalmente rendida a Cristo, ou de fato não viu, mas eu acho até que viu, é legal a gente colocar isso porque eu falo por mim. Muito tempo da minha vida eu achava que seguia Cristo, mas de fato eu não obedecia. E os que amam obedecem. E uma vez que eu não tenho a Cristo, uma vez que eu não vivo ao lado de Cristo, e de fato não tenho uma vida com Ele, eu replico o eu. E quando eu replico o eu replico deformidade. E logo se cria pessoas doentes, pessoas deformadas, pessoas que creem nelas mesmas, que acham que tem por força elas mesmas. E isso gera relacionado ao ego, que a pessoa acha que é ela que é o centro, é o estopim, e na verdade não. Está, na verdade, transmitindo você mesmo e não Cristo. E isso é o maior erro que você pode cometer. Só uma observação em cima disso, em ser cristão, né? Primeiramente, porque a gente estar na igreja não significa que a gente tem relacionamento com Deus, né? Um exemplo claro, a gente pode estar no shopping com muita gente e significa que a gente tem relacionamento com todo mundo que está ali no shopping. E eu vejo dessa forma. A gente está na igreja não significa que a gente tem relacionamento com Deus. Podemos somente estar na igreja. Deixa eu provocar o caos no ouvinte. Ser crente não é ser cristão. Então, é só essa observação. Então, né, como estamos falando disso, ser discípulo de Cristo. Então, assim, muita gente está dentro da igreja, mas não tem relacionamento com Cristo. Às vezes achei legal, o movimento é legal, olha que legal, ó, Jesus é top. Mas de fato eu não me entrego. O pastor Thiago ele dá um exemplo, não sei se ele vai se lembrar agora, mas é do Xerox, né? O Xerox do Xerox, lá para a 10ª cópia, ele vai perder resolução. Ele vai começar a distorcer. Vai ficar craquelado. Não é o meu caso, eu sou uma pessoa mais nova, mas talvez o pastor Thiago, o Cadu, que é a época deles, assim, e eles vão lembrar. Eles vão lembrar do mimeógrafo. Tô rindo com respeito. Mimeógrafo, conheço também, pô, não tô tão velho assim. Mimeógrafo? Mimeógrafo, Não faço né? ideia. Aquele cheirinho, aquele cheiro de álcool 70. Quando eu nasci, Sabe acabou aquele isso. mimeógrafo? Já ouvi falar. Que aí Já ouvi. me contaram sobre o mimeógrafo que você tinha uma cópia original e você começava a imprimir ele, né? O que acontecia? Conforme você ia fazendo cópia da cópia, a linha, ela ia começando a ficar até mais cheinha, né? Porque ela ia perder na resolução. E no final, o que era reto na folha, ela tá em diagonal na Tudo folha, borrado, né? Tá tudo torto, né? E isso é o risco do discipulador ou de alguém tentar discipular sem de fato ser discípulo. Você que talvez está nos ouvindo por esse episódio, eu te convido a voltar a alguns episódios onde nós falamos sobre ser discípulo. Inclusive, assim, não citando e citando, alguns anos atrás houve uma febre no Brasil de um movimento de discipulado, né? Onde se formava pessoas a partir de pessoas, e havia uma quantidade de números, atingiu, pula. Então não havia uma responsabilidade com qualidade, com profundidade, com essência, só enumerar, né? Crescimento. Então isso é um grande risco e acaba acontecendo isso da gente não gerar Cristo nas pessoas, mas simplesmente trazer pessoas para acompanhar um movimento, mover algo. É um oba-oba, né? Eu ganhei um livro do pastor Léo, tá aqui conosco, e o nome do livro é Deus Não Tem Netos. E esse é um dos critérios para ser um discipulador.
Você não pode ter sentimento de posse. O discípulo não é nosso. Nós somos facilitadores, né? Então, não é porque eu discipulo fulano que o fulano depende de passar por mim para ter acesso a Deus, né? Deus é meu pai, eu sou filho, o fulano é neto. Você aponta direto pra ele. E aqui eu marquei uma palavra aqui, o discipulador ele precisa ser transparente. Ele não pode, de fato, refletir nada dele. É tudo sobre Cristo. Então, a transparência... Eu marquei 2 coisas, eu queria até jogar para vocês aqui. O primeiro é sobre transparência e o segundo é sobre autenticidade. A questão da transparência. É legal porque qualquer ideia, a gente foi falado no podcast anterior a esse, é sobre o discípulo ser transparente, né? E aí, qualquer ideia, poxa, então o discipulador não pode mostrar fraqueza. Aí entra os desafios que foi comentado, né? E um desses desafios, particularmente falando, é a questão de demonstrar fraqueza. Inclusive, eu sempre falo sobre testemunho, que eu ia assumir uma célula, e aí eu cometi um erro, e ao falar com o pastor Felipe, eu já fui me punindo. E aí, naquele momento, ele falou assim, não, sacode a poeira e vambora. E ali eu entendi completamente, tipo assim, boa parte vai discipular. E isso mudou também, porque eu aprendi mais ainda quando ele me pedia ajuda. O meu discipulador pedindo oração porque não estava bem. Ali destravou. Falei, uau. Então ele também precisa de ajuda, né? E aí Ele é humano. Ele é humano. Então aí quando eu fui para ser discipulador, então já fui sem reserva, né? Então não, vamos lá. Como que eu vou ser transparente? Vou montar uma fraqueza para ele. Vou atiçar a confiança, né? Olha, esse é o Leonardo. Olha o que eu fiz. Olha o que aconteceu. Esses dias eu tive uma conversa. Na verdade, eu invadi uma conversa. O Sr. Tiago estava conversando com o Cadu. E momento deles, e eu invadi. Não que eu quis fazer isso, mas assim, eu passei, eles estavam conversando, eu invadi, entrei na sala. E no final, eu acabei entregando pra eles isso. Eu acabei entregando algo de valor. Algo que pra mim era um segredo. Entregar algo de valor. Aquilo que pra mim era algo que me protegia, aquilo que apontava pra minha reputação. Eu escancarei, entreguei pra eles e saí da sala. Eu falei, jogou isso a aqui sou bomba? eu. Esse sou eu. Uma granada, assim, sabe? E fechou a porta, não tem nem como fugir. Mas é sobre isso, né? O discipulador, parte do discipulador. Fica a dica também, né? Parte do discipulador a transparência. Deixa eu aproveitar a oportunidade. O dia que aconteceu isso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Brincadeira. Nada, mas isso aí serviu... essa questão da transparência, você falou transparência e autenticidade, né? Tá. Que é não ser autêntico, né? Ok, então é que eu vou falar a respeito de reputação. Transparência e reputação. Qual que é o problema que nós temos? É o problema de querer carregar uma reputação. E aí a gente segura o tesouro, né? Segura o tesouro. A gente não fala a respeito da nossa vida, da nossa fraqueza, do nosso histórico. E é interessante que nós como discipuladores, até vou deixar aqui, não vou ler, mas vou deixar a referência. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29 ao 31. Jesus vai falar ali que aqueles que creem são os discípulos. E o crer é se envolver. É diferente de acreditar, né? Te custa crer. Custa um envolvimento. E quando a gente olha para Jesus, trazendo uma ótica divina, trazendo um relacionamento dele com o Pai, e vendo isso acontecendo com discípulos, ou com pessoas ali fazendo parte da multidão, que é essa entrega. A gente vê Zaqueu, por exemplo, se a gente fizer um comparativo de Zaqueu com o jovem rico, os dois opostos, né? Zaqueu desce, eu sou isso, tô devendo. E essa relação, Tô devendo. pro ouvinte entender, né? O discipulador ele não vai ficar surpreso com isso. E é uma prática do discipulador com o discipulador, né? Então nós também somos discipulados e nós também temos as nossas entregas. E isso exige transparência. E não é algo que o discípulo vai ser cobrado. É algo que, com o passar do tempo, o discipulado é uma via de mão dupla. Então, se isso não acontece com o discípulo, em algum momento vai acontecer com o discipulador. E aí essa troca do tesouro, né? Isso aqui me pega. O discipulador não pode ter esse apego, né? Porque se ele tem esse apego, ele vai... Aí entra de novo o perigo, né? Porque eu vou reproduzir no meu discípulo também a reserva. Se eu tenho reserva, eu vou replicar a reserva. Se eu sou transparente, eu vou replicar transparência. Né? Essa é a verdade.
E é saber que num discipulado saudável, que não é esse que o pastor Tiago comentou, que visa performance, números e tal, o discipulado saudável, ele tem a sua confiabilidade. Então, essa transparência, ela vem junto com a confiabilidade, ela vem junto com a segurança. E não é algo que da noite para o dia, eu estou experimentando isso, né? Ninguém me exige nada, uma troca de informações, isso não é exigido, nunca foi, né? Nunca chegou, vamos lá, faz a sua lista de pecado, traz o seu passado, isso nunca foi colocado na mesa, a não ser quando eu quis. Confessionário. Então, pro ouvinte entender a importância disso. Muitas vezes fica naquela retaguarda de, eu não vou entrar no discipulado porque imagino que vão pensar, de saber que eu tenho um histórico, de saber que o que me levou a sair de uma igreja e estar na Somos Filhos. É importante entender que existe essa relação de confiança e a transparência é algo que vai acontecer até pela transparência do próprio discipulador. Então esse é o que tem me movido, e essa experiência de eu estar sentado, estar conversando com pastores e de repente foi citado, né, soltou a granada, saiu. E o ambiente que a gente teve foi um ambiente de oração. Exatamente Tiago 5,16. Entendemos, ok, vamos orar, a vida que segue. Isso que é legal. O pastor Felipe comentou, né, sobre o discipulador, né? Começar a não passar a reserva, mas a transparência. Isso é legal em que sentido? Experiência. O discipulador, naturalmente, primeiro foi um discípulo, é pré-requisito. Sendo discípulo, ele aprendeu com o seu discipulador que deve ser transparente, através da transparência do seu discipulador. E naturalmente, pela sua experiência, ele vai replicar isso para o seu discípulo. E ele vai replicar de volta. E aí é um crescimento mútuo. Porque é como se... É assim, do lado, né? Eu tô com o meu discipulador aqui, que é transparente. Eu cresço com os defeitos. Da mesma forma, eu falo com ele. E eu também me exponho para o meu discípulo. Que naturalmente vai me ajudar também. E ele também vai passar uma dificuldade que eu vou poder auxiliá-lo. E nesse momento... todos ali sendo afiados de todos os lados. Maravilhoso. E legal ainda disso é você ainda ser desafiado no seu par. Vamos colocar assim, ó. Por exemplo, o Jonas não é meu discipulador e da mesma forma eu não discipulo ele. Mas nós temos uma amizade e um entendimento discipulado tão grande que eu posso chegar e confessar com ele aqui que ele também vai me ajudar. É o corpo de Cristo. Isso que acontece é web, né? É a teia, né? Você vai network. criando a conexão. Então, isso que é legal, né? Você cria uma rede de apoio. O discipulado, ele é maravilhoso nesse sentido. O pastor Thiago tá desesperado. Não, a gente procura pra falar alguma coisa, um fala. Aí você tem que procurar outra coisa. Você tá com as anotações, né? O pessoal já tá Cadu terrível. Pensa que anota, ele comenta. Eu já vou lá, pago. Já dá o cheque. Mas o que eu ia comentar aqui é a importância da humildade. Porque se não há humildade no discipulador, e no discípulo também, mas principalmente aqui no discipulador que nós estamos comentando, entender que o papel do discipulador é ser um servo. Ele não vai ser assim, transparente e humilde. Eu até queria citar aqui João capítulo 13, que mostra Jesus não mostrando pecado porque ele não tinha, mas mostra ele se colocando como um servo, uma humildade muito grande em João 13. Eu vou ler a partir do verso 4. Levantou-se da ceia e tirou as roupas e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Jesus se despiu, né? Foi exposto. A gente tava falando sobre nudez, né? Transparência falando sobre nudez. Aí no versículo 5, depois pegou água e uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos e limpá-los com a toalha com que estava envolto. Vendo Simão Pedro, ele disse: Senhor, tu lavas a mim os meus pés? E Jesus respondeu e disse-lhe: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. Mas o próprio Senhor, a qual é o nosso Senhor, nosso Rabi, né? Ele foi humilde bastante a se colocar numa situação de exposição, de nudez, né? De fragilidade, é muita humildade. Então o discipulador, ele tem que ter essa humildade de falar assim: eu sou um servo, a minha função é lavar os seus pés, é te servir. Então, e esse contato, ele nos coloca numa ótica de fragilidade, de transparência, de você tá ali exposto, você tá exposto. Que a pessoa que tá andando com você, ela tá te vendo. Sabe o que é maravilhoso, pastor? O que nos leva a ter um coração desta forma que nós estamos citando aqui, a transparência, não ser autêntico? Eu quero comentar um pouco do não ser autêntico. O discipulador, ele não pode ter autenticidade.
Porque senão eu começo a multiplicar particularidades do Felipe, particularidades do Cadu. A autenticidade é de Cristo. Então nós temos que ser transparentes. Ser humilde é porque, de fato, quando o discipulador entende que ele não tem nada. Então, assim, Se ele quiser replicar algo, vai dar ruim. Se eu mostrar pro Léo as minhas fraquezas... Ok, eu também sou. Porque, assim, o problema é quando ele tem expectativa que o Felipe é a fonte, que vai fluir dele. E aí vem a frustração da pessoa olhar pra você e falar assim, nossa, é ele? Não era isso tudo que eu imaginava. Não é tudo o que eu imagino. Mas como não é sobre nós, de fato estamos caminhando junto com... Então, antes do Jonas, só vou dar um testemunho nesse sentido da rede, né? Que é legal, tava um GD aqui acontecendo. Aí aconteceu uma situação muito específica e aí eu cheguei pra uma pessoa que eu não tô discipulando, mas eu tenho uma amizade, ok? Ele também tem discipulado. E eu cheguei assim, ó, cara, deixa eu confessar um negócio aqui rapidinho, cara. Tô vendo você mesmo, vambora, aquele negócio. Aí eu falei com ele ali e ele falou assim, nossa, cara, ainda bem que você falou isso, porque agora eu me sinto aberto a falar com você também. Eu preciso também Criou confessar conexão. algumas coisas que às vezes eu não tenho tanto assim com o meu discipulador, porque às vezes tá ali criando, ou às vezes tem algumas coisas que não consegue. E é legal da rede isso, né? E aí ele falou assim, uau, e na hora, assim, até o semblante, assim, a postura dele mudou, uma postura, tipo assim, de desarme. Aí eu falei assim, nossa, ainda bem que você falou, porque agora eu vou começar a falar pra você também. E aí é legal que é essa troca, né? Essa situação que o pastor Felipe ele citou, ela foi pra mim, foi maravilhosa. Eu não tive oportunidade de sentar com ele, de conversar sobre isso. Mas naquela semana eu tinha orado e eu tava com uma sensação de inadequado, de não atingir tudo que eu esperava em relação a mim mesmo. E a minha oração foi assim, meu Deus, me dá um coração aqui no pastor Felipe. Eu quero ser que nem ele. Porque quem não sabe, o pastor Felipe é meu irmão, né? E eu falei, poxa, ele é bem melhor do que eu nisso. Poxa, eu queria ser assim, tal. E quando eu orei aquilo, a sensação que eu tive assim, eu falei, poxa vida, parecia que o pastor Felipe tava lá em cima, eu aqui embaixo. E aí ele vem, aquilo ali não foi do nada. Foi uma preparação de Deus, talvez pra algo pra ele, né? Mas pra mim foi libertador no sentido de olhar e falar assim, cara, não trouxe ele pra baixo. Pelo contrário, a minha admiração só aumentou, mas não me tirou daquela sensação de estar lá embaixo, né? Então essa humildade, essa transparência, essa liberdade que um discipulador tem também de ser autêntico, de ser humilde, de se despir diante do discípulo, é libertador para ambos, pro discipulador e pro discípulo. Essa liberdade, ela é maravilhosa e ela é libertadora. Ela não, porque as pessoas que não estão vivendo esse processo, ela acha que esse tipo de coisa mina, é perda, é danoso, vai enfraquecer. Não vai, é o oposto. Você ganha na angústia, nasce o irmão. Isso fortalece demais. Isso nos leva a um nível de liberdade em Cristo que só é possível por meio dessa transparência. Eu gosto de pensar, pastor, que é assim. Eu vou revelar pra vocês dois que ouviram. É tipo assim, eu te entreguei algo valioso. Então a partir de agora você tem um compromisso comigo. Cobrir, orar, blindar. Existe uma responsabilidade. O ouvinte, ele tem uma responsabilidade. Então a hora que você recebe algo, você fala assim, meu Deus. Não é sobre a situação. Aí é o fome e sede de justiça, né? Mas a partir de agora nós estamos falando de aliança. A partir de agora eu estou falando de vínculo. A partir de agora nós estamos falando assim, de gerar intimidade. Então assim, eu não posso virar as costas. Sabe que diante dessa situação, ainda existe na cultura da igreja a ideia de você estar perdendo algo. Você está entregando munição para o inimigo. Existe esse pensamento. A narrativa você está confessando algo da sua vida, algo que, claro, a gente está falando de confissão, é algo que envolve um risco, reputação, imagem. Então, existe aquela narrativa de você se comprometeu. A partir de agora, se quiserem derrubar você, vão derrubar. Existe no nosso ambiente cristão essa ideia. Você deu munição pro inimigo. Então, a partir de agora, se você pisar na bola, vão falar. E é o oposto disso no mundo espiritual, porque o diabo ele não tem que acusar. Espiritualmente, Tiago você 5,16. Foi Fechado. desarmada. tirou a munição do inferno. E humanamente, aproxima a gente.
Porque pra quem não sabe, o pastor Felipe, ele é meu irmão, pastor, e por mais que ele não reconheça e tenha me abandonado, ele é meu discipulador. Tá igual Porque o nós meu temos um discipulador. sistema. Tem um sistema na igreja e a minha descrição é indiscipulável. E eu não entendi até hoje o que é isso. Então, essa liberdade, tudo isso gera uma fortaleza em nós. Porque agora, a partir desse momento, você tem alguém blindando. Então vamos usar um exemplo bem prático para ficar bem simples de entender. Porque às vezes, entendendo do lado, porque o inferno foi desarmado, muitas vezes fica meio subjetivo, que às vezes não é tão palpável, né? Mas vamos dar um exemplo bem bobo. Eu chego aqui, Jonas, eu fiquei com raiva de tal pessoa, eu acabei odiando essa pessoa. E aí, alguém, por exemplo, descobriu, ouviu alguém falando, e chega pro Jonas, Jonas, vê que o Léo, ele ficou odiando, praguejou, sei o quê. Não, mas eu sei, ele já falou isso pra mim. E estamos orando, ele precisa de ajuda, vamos orar por ele? Na hora quebra. Na hora ali, a munição do inferno, que foi até mesmo sendo usada por essa pessoa que às vezes quis disseminar alguma discórdia, foi destruída. A pessoa fica... Aí a palavra é cinzas, né? Na cabeça. A pessoa não matou na raiz ali, né? E até mesmo o pastor Felipe até usa alguns acontecimentos, né? Que chegou uma pessoa ali, se não me engano, o pastor Tiago, o pastor Felipe é herege, porque ele falou isso, aquilo. Pastor Tiago, vamos ligar pra ele então aqui pra gente ver se é isso mesmo? Pastor Felipe, tem um cara falando isso, aquilo. A pessoa já... Pera aí, não, assim. calma lá, não é bem isso. Não era isso. Não era isso. Aí o que acontece? O que o pastor Tiago... Qual foi o papel do pastor Tiago? Primeiro, ele conhece o pastor Felipe, conhece a índole, conhece quem ele é. Recebeu uma acusação falsa, eu vou blindar. E vamos colocar um exemplo aqui, talvez seja meio drástico. Poxa, nós somos errados, nós somos falíveis, nós vamos errar. E aí o que acontece? Vamos supor que o pastor Felipe, ele pregou algo ali que realmente não tá certo. E a pessoa vem com uma imagem ali querendo destruir mais o Felipe. Não, eu vou blindar. Às vezes ele pode ter falado isso, vamos orar, vamos corrigir ele, vamos conversar com ele. Porque da mesma forma como eu erro, ele também erra. Você também erra. E nós estamos aqui para crescer. E aí um ponto do discipulador, que é legal a gente falar que é necessário, é ser ensinável. Um discipulador que não é ensinável e ele se denomina como algo que sabe alguma coisa, ele cai na primeira bem-aventurança, o miserável de espírito. Ele acha que tem alguma coisa, então já era. Eu falo miseráveis porque eu sempre uso esse exemplo, né? Que o pobre ganha 2.000, né? O miserável não tem nada. Então, para estender mais a bem-aventurança, é o miserável de espírito. O que não tem nada, o que realmente não é por causa dele, não é ele. Então, se eu deixo de ser humilde, de ser ensinável, então eu caí de novo. Vamos lá, vamos voltar para Cristo? Então, isso que é legal. Então, eu blindo meu irmão. Eu ganho um aliado. E nisso é impossível que o inferno consiga contra-atacar. Mas, vocês ouvindo isso, parece que é assustador, porque fala assim, nossa, o bando de pastor pecador, né? Glória a Deus, parece somos pecadores. Que, né, somos uma igreja de herege ou algo do tipo, mas pra quem é um pouquinho mais velho, né? Não que eu seja velho, mas eu nasci no berço evangélico, já falei algumas vezes aqui, mas nós tínhamos uma imagem que o pastor era santo e intocável, né? Onde ele só aparecia na igreja para pregar, depois ele voltava pro escritório e ninguém poderia acessar ele, né? Então, assim, parece que quando a gente tá aqui falando sobre pecados, onde a gente estamos abrindo a nossa vida, realmente quem nós somos, parece que é uma loucura. Mas já fica a dica, né? O pastor é aquele que tá junto com a ovelha, é aquele que tem cheiro de ovelha, né? Então, fica a dica para você que não tem um discipulador. Não escolha seu discipulador pela imagem dele, ou pela troca, Pela ou troca, o talvez, que você excelentíssimo. vai ter. Não. Escolha seu discipulador, aquele que também é discípulo, aquele que está junto com a ovelha, aquele que cheira, aquele que é servo, aquele que entende que a sua vida não vale mais nada se não for a edificar a Cristo. Então, assim, parece uma loucura, mas não. Na verdade, só vivemos aquilo que Jesus pediu para nós, né? Ide, conversar, estar junto. Os discípulos viram o momento mais triste de Jesus, onde ele queria largar tudo e se for possível de mim, aparte de mim, viu um momento de angústia, onde, nossa, Jesus, e ele também teve. Então, por que nós temos que manter a aparência de o ótimo pastor, né, o celestial pastor? Não é isso, né? É manter que nós somos servos, como Jesus, né? O Tiago falou sobre
servir, aonde lavar os pés, aonde... Se você ainda não tem, escolha por isso, por aquele que também é servo, aquele que imita realmente, né, onde Jesus veio e acabou com toda a imagem daqueles que se diziam quem eram. E ele mostrou, não é por esse caminho, é assim. E aonde precisou de um beijo para mostrar quem era Jesus, porque ele era igual a todos. Legal, a respeito de escolher um discipulador, de não escolher baseado numa imagem, né? Porque prega bem, porque toca, porque tem alguma atividade. Porque é perfeito. É perfeito. Mas dá esse tempo de relacionamento. A gente fala aqui o tempo todo, né? Do tempo de mesa. Não é tomar café, procurar conhecer, procurar entender que não existe essa relação de perfeição, para depois não ser frustrado. E a ideia do discipulado, não sei se... Nós já falamos isso em episódios anteriores, mas é algo que tem um começo, mas não tem um fim. É um relacionamento que vai sendo construído até que o Senhor venha. Então é importante você ter esse relacionamento, descobrir que de fato são pessoas normais, dependentes do Senhor, que não é porque prega, porque canta, porque tem uma atividade, porque de alguma forma tem algum destaque humanamente falando. Então é legal ter esse momento de sentar, conversar, para depois tomar essa decisão de caminhar juntos. Ainda, voltando um pouquinho, né, só queria citar o nível de aliança. Quanto mais a gente tá falando sobre transparência ainda, né, e autenticidade, quanto mais existe isso, aumenta o nível de aliança. O pastor Felipe citou esses dias de níveis de aliança no bastidor, não lembro agora. Ele falou assim, o nível de aliança que eu tenho com fulano, fulano. E isso fala sobre transparência, fala de algo que foi conquistado, foi algo que foi construído. Essa liberdade de ser, de fato, autêntico, gera um nível de aliança inquebrável. Deixa eu aproveitar e falar sobre autenticidade. A autenticidade é uma coisa complexa nesse processo do discipulado, que envolve a nossa cultura. Então, o que nós recebemos dos nossos pais, nossos avós, assim por diante. Quando a gente fala de ser autêntico, nós, como seres humanos, tá? Isso já vem de fábrica. A gente procura agradar pessoas. Então, a gente procura agradar um grupo, uma escola, uma visão política, um grupo dentro da igreja. E quando a gente vai para o discipulado, a gente percebe que isso não tem valor na ótica de Cristo. Tanto que quando Jesus dá aquele discurso do custo do discipulado, a gente discutiu isso também no podcast anterior, que não é afastar a gente da família ou alguma coisa nesse sentido, mas o ponto de partida é ser Cristo. Então, quando a gente tem o ponto de partida como Cristo, que é de fato aquele que tem o poder de alterar, de mudar o nosso caráter, de mudar aquilo que vai, de alguma forma, fazer com que a gente imprima ou tente imprimir a nossa autenticidade no outro, a gente vai entender que é necessário a gente abrir mão dessa autenticidade. E é bom a gente não confundir as nossas características, que é o DNA de cada um, particular de cada um, e Deus fez dessa forma, né? Deus nos fez únicos, com características únicas. Em relação aos dons, né? Dons espirituais, dons naturais, liderança. Aí fala assim, poxa, sou líder, então não, tem que tirar essa minha característica. Não. Como se fosse um reset, né? Não é um reset. Diferente, né? Mas, de fato, andando com Cristo, elementos que hoje nós temos de querer agradar, de querer imprimir as nossas características ou de se pautar naquilo que nos agrada, de gerar expectativa num discípulo baseado nas minhas características, né? De ter, de alguma forma, esse mérito, né? Tá assim porque tá andando com o Cadu tá assim porque tá andando com o Thiago, assim por diante. É abrir mão disso de forma intencional, né? De fato gerar Cristo e aquilo que é de nós mesmos a gente ir perdendo, né? Que ele cresça e a gente diminua. Meu Deus, enxurrada de experiências, isso é maravilhoso, é edificante. Nós estamos aqui, bem dizer, encerrando, né, a série de podcasts sobre o discipulado. Eu espero que você, ouvinte, tenha entendido um pouco mais, que essa série curta tenha contribuído para o entendimento, para esticar o entendimento em cada um de nós sobre o discipulado,
na nossa igreja possuem cursos introdutórios, cursos avançados sobre o discipulado, que não é uma técnica que se aprende, é uma palavra que se vive. Então, nós falamos muito sobre isso. Você tem a oportunidade de participar, de estar à mesa. Você que não é discipulado, você que não vive isso na qual nós estamos falando, aqui fica um convite, para alguns uma provocação, para que vocês voltem os seus olhos para isso, biblicamente falando, e vocês queimem por isso, queiram compreender um pouco mais. Conte com cada pastor que está aqui na mesa, cada membro da nossa casa, e que estamos apaixonados por isso, né? Que não é um sistema, não é um método, não é um programa da igreja, e sim a palavra do Senhor sendo aplicado em cada um de nós. Eu quero convidar os pastores da mesa para considerações finais, e nas suas considerações finais você traga um conselho, né, para o ouvinte acerca do discipulado. Bom, eu gostaria de fechar da seguinte forma. O discipulado, o plano perfeito de Deus. Se hoje você está ouvindo, né, ou se hoje você conhece Jesus, é porque de alguma forma você foi discipulado. Se Jesus chegou até a sua vida, é porque de alguma forma você foi discipulado. Então, não tem outro jeito de falar, que é o plano perfeito de Deus. E eu desafio a você. Se um dia você já ouviu falar de Jesus, se permita viver. Se permita viver realmente quem é Jesus na sua vida, né? E vai ver o quão bom você é. Porque ele mostra pra você que a criação foi perfeita. Então deixe Jesus mostrar quem você é. Trazer o discipulado, entender a importância a nível de mandamento. Muitas vezes é negligenciado e traz a algo como se fosse opcional, né? E nós discutimos isso em alguns podcasts anteriores, mas realmente um mandamento como esse não deveria ser negligenciado, mas ser realmente o plano para que o evangelho se expandisse. Talvez ao momento que nós amputamos isso do evangelho, nós naturalmente amputamos o crescimento do próximo, o nosso crescimento, porque como nós dissemos aqui inúmeras vezes, é um caminho de via dupla, né? Eu abençoo e sou abençoado. Eu contribuo e contribui comigo. Eu faço, através da minha vida, alguém crescer e eu cresço. Então o meu conselho é mergulhe, entenda, estude e viva acima de tudo. Porque muitas vezes a gente quer estudar, quer entender, passa anos aprendendo e no fim perde tempo, né? E você viver, você aprende muito mais. E nós temos o privilégio de termos pessoas que já vivem isso. Eu falo porque quanto tempo demorou para eu começar o discipulado? E eu digo que ao iniciar o discipulado em torno aí de 8 anos atrás, o crescimento em Cristo, experiências com Jesus, com Deus, cresceram de forma exponencial. Porque, de fato, eu talvez estaria vivendo um evangelho muito raso. Talvez um evangelho de só ganha, e na verdade o evangelho fala sobre perder, né? Perder a sua própria vida, porque o ganho é infinitamente superior a qualquer coisa daqui da terra. E o meu conselho, mergulhe, viva, caia de cabeça, que vai ser a melhor coisa que você vai viver na sua vida, porque é Jesus Cristo. Quero encerrar, talvez para você que está ouvindo seja novidade, mas eu quero dizer que não é o discipulado que te expõe, é a palavra de Deus que te expõe. Então, não tenha medo de viver o discipulado. Se você, nesse momento, ouvindo esse episódio, está indeciso, indecisa, entenda que é um processo, um aprofundar do relacionamento com o próprio Cristo e com os irmãos, aprofundar do corpo de Cristo. E o foco não é você se expor. Como eu disse, a palavra vai te expor. Em algum momento você vai estar exposto. Se aproximar de Cristo gera isso. Mas o discipulado tem um chamamento da parte de Deus, que é o que eu quero te provocar. A tua família, a tua cidade, a tua nação tem expectativa na ampliação da compreensão do reino, na expansão do reino. E o Senhor Jesus conta com você. E o discipulado é o caminho pelo qual você vai ter leveza em saber que você vai ser exposto, vai ser perseguido. E acima de tudo, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito, você vai ter contentamento. Você tem uma rede na qual você pode
chorar e vão chorar com você. Você vai se alegrar e vão se alegrar com você. Vão confessar com você e você vai confessar. Existe uma rede, existe uma expectativa. Existem discipuladores que estão esperando você fazer parte desse corpo. Você passar a discipular pessoas. Você não está sozinho. Nós estamos juntos, nós carregamos isso juntos. E o Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então vem com a gente, seja bem-vindo e nós estamos esperando vocês. Eu queria fazer uma provocação de que o próprio Jesus ele estabeleceu o processo de discipulado como uma maneira mais saudável para que a igreja se tornasse igreja. O que ele esperava que a igreja se tornasse. Então, seguindo esse raciocínio, se eu quero me tornar um médico, eu preciso seguir um caminho lógico, a escola, a faculdade, eu vou ouvir médicos, né? Trabalho na área, na especialidade que eu quero me formar, para que eu possa me formar. Então, o discipulado foi o que Jesus estabeleceu. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que me submeter ao discipulado, né? Ah, mas eu quero ser médico lá e eu vou ser aquele curandeiro. Você pode ser, mas um médico você não vai ser. Então, foi Jesus que estabeleceu. Então, se submeta. É uma maneira de você obedecer a Cristo. Que Deus abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando. Eu queria agradecer cada um na mesa, cada pastor, Du, Léo, Thiago, Jojo. E espero que você que nos escuta tenha gostado dessa série, deste episódio. Então compartilhe com os seus amigos, familiares e até a próxima.